É para deixar de forma inequívoca. É possível a entrega de objeto por meio de... Não pode anexar o objeto. O código de normas daqui até fala o seguinte, que pode ir anexo, mas é documento anexo. Né? Então, daqui a pouco, essa questão que... é possível que, como foi apresentado um objeto constante de um documento anexo ao registro, não sei o quê. Tomem cuidado. O objeto, a gente fala assim, posso entregar uma chave, um CD, uma caixa. Não pode. Agora, o documento anexo pode. Está expresso, inclusive, no Código de Normas. Mas o documento anexo que a gente fala é o documento anexo que entrou no registro. Como, por exemplo, aquele que alterou uma averbação. Então, está errado, não pode objeto. Excepcionalmente, poderá o oficial realizar notificação em horário diverso daquele... Essa aqui é uma regra lá do Rio Grande do Sul, mas aí é bom a gente fazer um comentário seguinte, que aqui no Código de Normas, na parte geral, ele fala que o horário de expediente é diferente do horário de atendimento. Né? Então, o horário de expediente é aquele do serviço interno, o horário de atendimento é aquele de atendimento ao público. E que esses horários vão observar, então, a regulamentação pelo Conselho da Magistratura. E... aqui da última fala do prazo, né? No prazo há 5 dias. Alguns estados têm prazo para iniciar ou para iniciar e concluir a notificação. E aqui em Santa Catarina não tem prazo para iniciar ou para concluir a notificação, porque pode ir 1 ou 2 ou 3 tentativas, né? Vamos para a anterior, a resposta? Sim, foi porque tá lá no Código de Normas do Rio Grande do Sul, né? Então, aqui, a princípio, seria essa aqui correta. Mesmo se caísse assim, porque não tem prazo no Código de Normas, né? Não pode, isso aqui está, inclusive, né, bem específico, não pode. Aqui também contraria a lei, não pode. E aqui, então, mais ainda, mais errada de todas. Então, se caísse essa questão aqui, a gente ia botar a menos errada. Menos errada é essa aqui, ó. Porque ela não tem excepcionalmente, pois é... Mas, enfim, eu trouxe a questão para falar justamente dessa questão que tem no Código de Normas a respeito do horário de atendimento e do prazo. 30. Essa aqui ela é boa, né? Porque ela fala sobre a RCPJ e os requisitos, né, de estatuto. Então, fala o seguinte, 75 associados, né, numa associação com 75, 10 queriam fazer uma convocação. Primeira coisa aqui, lembrar do quórum, não para deliberação, mas para a convocação dos órgãos que vão fazer a deliberação. 1/5. Então, de 75 seriam 15. E aqui fala em 10, né? Bom, aí eles queriam fazer uma convocação para o quê? Destituir o administrador, alterar o estatuto para passar, o que é aqui? Para instituir categoria especial. Lembre então que pode sim o estatuto ter uma categoria especial. E alterar o estatuto para que não seja permitida a transmissão da condição de associados. Veja que às vezes uma pergunta, um enunciado já acaba respondendo às anteriores, porque a gente tinha lá uma questão ligada a isso, né? Bom, considerando então o enunciado acima e o Código Civil, aí fala o seguinte: a destituição dos administradores de competência de Assembleia Geral pode ser realizada em Assembleia Especial, beleza, desde que aprovado por 2/3. Lembro que não tem isso aqui para a associação. Esse 2/3 aqui é para a fundação. Inclusive, tem que dar a ciência para os minoritários, lá para os vencidos, etc. Né? Então, a associação não tem no Código Civil uma estipulação de quórum especial. As pessoas jurídicas vão ter. Se for a sociedade simples vai ter o requisito de quórum, que é, se for aqueles itens do estatuto, tá difícil essa. Se for requisito do contrato da sociedade simples, daquele lá do 997, aí vai ter que ser unânime, né? E as demais por maioria absoluta, exceto se o contrato exigir unânime. Mas, para a associação, não tem quórum específico previsto em lei. É o que dispor o estatuto. Então, aqui, totalmente errado. Não poderia o estatuto vedar a transmissão. Não, o Código Civil fala que o estatuto é que vai decidir e que, se não decidir, a regra geral é que não transmite. 10 associados não têm o direito de promover a convocação. Bom, a gente viu que era 15. A princípio é isso aí, né? A lei veda a instituição de categorias. Não veda, a lei permite.
E a alteração de estatuto de competência da Assembleia Geral pode ser realizada em Assembleia Ordinária, desde que aprovado por unanimidade. Mesma coisa, quórum, ó. Duas, vocês vão lembrar de quórum, vocês já vão eliminar duas aqui, fica bem mais simples para resolver a questão. Qual que é o quórum, né? O correto? A correta é essa aqui, ó. A C. A E? Unanimidade, porque o Código Civil ele não estipula quórum para deliberação das associações. Ele estipula quórum para deliberação na fundação e para sociedade simples. Sociedade simples, lembrem aí, aquelas sociedades que não exercem atividade empresária, né? Geralmente, vamos pegar aí daquelas atividades científicas, como, por exemplo, 2 médicos, 2 dentistas ou 2 artistas, 2 ou mais, né? E aí eles vão constituir então uma sociedade simples que pode, né, optar por um dos tipos da empresária. EIRELI, né? EIRELI sempre cai. A maioria das provas cai. Então, empresa individual de responsabilidade limitada. Não possui personalidade jurídica própria. Pô, que já está errado. Porque algumas pessoas ainda confundem o empresário individual com a empresa individual. Empresário individual é uma coisa, né? E aí sim, aí estaria até correto aqui. Inclusive caiu no último concurso daqui, na segunda fase, a respeito de, se não me engano, na primeira ou na segunda fase do último concurso, a respeito de empresário individual, sobre competência, se ele podia ou não podia, alguma coisa ligada à aquisição, né? Então, porque não constitui personalidade jurídica própria, mas a EIRELI constitui, é uma pessoa jurídica, lembra? Não é uma sociedade, não existe sociedade de tecnicamente falando. Embora seja até a tendência mundial, né, de chamar de sociedade uma pessoa que seja titular de uma pessoa jurídica. Bom, não pode se constituir a partir da transformação. Não, pode se constituir de qualquer forma, desde inicial ou por qualquer outro motivo. Tá lá, a gente acabou de ver isso nas questões que a gente passou. É empresa? Não, não é empresa. Pode ser empresa, né, pode ser empresária, né, ou simples. Então aqui, né, tá. É empresa dotada de personagem distinta da pessoa natural que tenha constituído. Aqui a gente vai ler o seguinte, ó. É empresa de responsabilidade, empresa individual de responsabilidade limitada. Porque aí ficou nessa, né? Porque aí nós vamos, para ficar bem correta, é menos errada. Teria que ser EIRELI dotada de personalidade jurídica distinta da pessoa natural. Por quê? Porque não é sociedade empresária, ela pode ser empresária ou simples. Tem personalidade jurídica e oferece limitação de responsabilidade antes mesmo do seu registro. Não, ou antes do registro, o efeito é constitutivo. Botar isso numa prova para cartório é crime, né? Vamos passar para o do Rio. A prova do Rio é bem interessante. Ela trouxe umas figuras que a gente nem acha na legislação. Porque não na legislação federal, né? Vai achar na legislação de São Paulo, estadual, municipal. Não é nem numa legislação municipal, que é... Quanto tempo a gente está agora? Que eu posso até avançar para essa questão, e aí eu já falo disso. Quanto é que está o nosso tempo aí? Não, então dá tempo. Se a gente não chegar lá, eu avanço e falo dessa do que a gente nem acha na legislação. Então, no RCPJ é vedado. Bom, vamos ver o que é vedado no RCPJ. De qualquer ato relativo às associações... Opa, isso aqui já dá. Como é que assim que é vedado em RCPJ, ato relativo à associação e entidade religiosa, sindicato? Não, é bem pelo contrário, né? Mas aí fala o seguinte, se não tiver registrado no próprio serviço. Aí lembre o seguinte, que em Santa Catarina, essa aqui até é regra geral, tá? Em Santa Catarina. Exceto autenticar livro de partido político, que aí apresenta a certidão da Justiça Eleitoral para comprovar lá quem que é o responsável, que vai assinar o livro e tal. A escrituração contábil de livro caiu na prova do Rio Grande do Sul também. Bom, de sociedade de advogado, está correto, é vedado. Salvo que tenha objetivo jurídico profissional de consultoria. Não, isso aqui está, né, para quem advoga e está sempre com o estatuto embaixo do braço, que precisa, né? Então, isso aqui já está eliminado. De organização não governamental...
Opa, por princípio é vedado, né? Que inclua ou reproduza em sua composição siglas ou denominação de órgãos públicos da administração direta. Ó, mesma redação de Santa Catarina. Com exceção. Não, não tem exceção. Não pode. E aqui fala também, né? Só administração direta. A gente sabe que na prática compreende, né, a indireta também, mas de qualquer forma, essa é a redação, administração direta. Aí bota exceção. Ó, não tem exceção, não pode.